A produção nacional de alimentos é suficiente para os mais de 200 milhões de brasileiros, mas a desigualdade de renda e o desperdício ainda fazem com que 7,2 milhões de pessoas sejam afetadas pelo problema da fome no país. Apesar do Brasil ocupar o 5º lugar no ranking mundial da obesidade, tem 30 milhões de subnutridos em sua população. Pode-se concluir, então, que há um problema ligado à renda e à educação que estaria impedindo o acesso a uma boa alimentação. Curiosamente, o equivalente em calorias de todos os alimentos exportados poderia, por exemplo, suprir 2 vezes a necessidade calórica de toda a população brasileira. A produção alimentícia destinada para o mercado interno passa por uma cadeia de produção comum. O plantio e extração pode ocorrer em fazendas de larga escala ou em terras de pequenos produtores, onde normalmente são usados agrotóxicos. Feita a extração, os precursores dos alimentos são enviados para indústrias de superprodução e são, na maioria das vezes, tratados com produtos químicos muito danosos à nossa saúde. Imagina que com tudo isso ainda exista um descarte excessivo e um super desperdício dentro das indústrias e supermercados para que os produtos sejam os mais atraentes aos olhos do consumidor. Diante desses problemas, poderíamos buscar uma saída viável para nos desvincular de parte da cadeia de produção, diminuir essa dependência e proporcionar uma nova relação com o alimento por meio do cultivo recreativo das plantas comestíveis. A construção de uma horta, seja ela na sua casa, no seu apartamento, na sua escola, no seu trabalho ou em locais públicos como as hortas comunitárias, terá implicações sociais e biológicas. Você sabe quais são os principais elementos para a manutenção da vida de um vegetal? Provavelmente você sabe. Eles são água, luz e solo. Vamos começar pela água? Assim como para nós, a água é indispensável para as plantas, pois tem uma importância essencial no seu metabolismo, como por exemplo, no seu crescimento e no transporte de substâncias, tanto da raiz para as folhas, como das folhas para a raiz. Em dias quentes, as plantas necessitam de quantidades maiores de água, já que, assim como nós, transpiram. Porém, não se deve exagerar. Encher o solo de água pode afogar a planta, pois o oxigênio fica mais escasso, o que dificulta sua respiração e incorporação de substâncias provenientes do solo. Outro fator importante para a vida de um vegetal é a luz. É através da energia dada pela luz que as plantas transformam substâncias inorgânicas, água e gás carbônico, em substâncias orgânicas, os carboidratos. Esses carboidratos são a principal fonte de energia usada para processos metabólicos e fazem parte principalmente da parede celular. Ou seja, é uma substância que, basicamente, compõe o corpo da planta. Portanto, é com luz que elas crescem. Esse processo de transformação é conhecido como fotossíntese. Por último, mas não menos importante, o solo tem o papel de dar sustentação e fornecimento de diversos nutrientes para as plantas, que são absorvidos pelas raízes. Os nutrientes são extremamente importantes para a manutenção do metabolismo. Por exemplo, o flúor, o sódio, o potássio, o enxofre, o fósforo, o magnésio, o ferro e o cobre. Os adubos são importantes nesse aspecto. Têm a função de promover os micronutrientes que não são facilmente encontrados nos solos. Vamos agora à parte prática? O primeiro passo para a construção de uma horta é a escolha do local. A área ideal deve receber uma exposição moderada de sol, de 5 a 6 horas por dia. Um tamanho razoável seria de 5 metros quadrados, e por questões de organização, aconselhamos você a delimitar o local com um pedaço de madeira ou linha. É importante deixar um espaço para sua circulação e dividir a horta em parcelas, para fazer a rotação de culturas. Na rotação de culturas, alterna-se em uma mesma área o local de plantio de diferentes espécies, reduzindo assim a incidência de patógenos e um solo pobre em nutrientes. Após delimitar o local, é hora de fazer o substrato. Pode-se comprar o substrato em lojas especializadas, mas se preferir, faça o seu através de uma mistura com 1/3 de humus de minhoca, 1/3 de areia e 1/3 de compostos de plantações, como folhas mortas,
ou até mesmo restos de verduras, restos de frutas, cascas de batata, etc. Após montar a área e o solo da horta, deve-se plantar as sementes. Uma dica: plante o que você costuma consumir. Cada espécie possui sua especificidade quanto à forma de plantio e manutenção, mas esses dados podem ser conseguidos facilmente na internet. Com certeza, algum de vocês devem estar se perguntando: mas eu não tenho nem 1 metro quadrado para plantar minha horta, quem dirá 5? Não se preocupe, aqui vai uma alternativa: a horta vertical. Os princípios utilizados são os mesmos, mas em vez de plantar na terra, se plantará em recipientes. Pode-se usar garrafa PETs, caixas de isopor, copos plásticos, bambus, canos de PVC. Além de todos os benefícios que uma horta comum pode trazer, a horta vertical pode servir como enfeite e ajudar a reutilizar o material. Dentre todas as plantas encontradas no seu dia a dia, quase todas são do grupo das angiospermas. E o que as caracteriza é a presença de flores e frutos. Boa parte delas tem algum alimento para nos fornecer, que não sabemos. E ao invés de cultivar mudas convencionais de hortas, pode-se plantar as não convencionais, para ter uma variedade em suas refeições. Quer saber um pouco mais sobre elas? Acesse o blog www.matosdecomer.com.br.